Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Uma pesquisa mostrou que 16% dos jovens internautas consideram cyberbullying ou intimidação virtual um dos maiores riscos da internet. A prática assusta, porque através de redes sociais e outras ferramentas à disposição é viabilizada a agressão no ambiente online. Pais e professores precisam ficar atentos, pois crianças e adolescentes podem estar utilizando de maneira errada as tecnologias de comunicação. Para enfrentar o tema, convidamos a Procuradora de Justiça Maria Inês Franco Santos, que coordena o Centro de Apoio da Infância e Juventude do Ministério Público Gaúcho. E também o delegado de polícia Emerson Vente, da Delegacia de Repressão aos Crimes Informáticos. Senhores, é um prazer tê-los aqui conosco no programa. Eu vou iniciar com a doutora Maria Inês, examinando justamente essa situação onde crianças e adolescentes, doutora, são vítimas, mas também são agentes do cyberbullying. De fato, a internet, sob dois aspectos, apresenta gravidade, não é? Quando ocorrem crimes dessa natureza, em função da rápida disseminação da notícia e em função, muitas vezes, do anonimato, não é? Diversas crianças e adolescentes se utilizam da internet não apenas para adulterar, às vezes, fotos e tal, mas para fazer intimidações, para fazer atos de desrespeito, de gozações, etc. Então, é uma prática bastante perigosa pela rápida disseminação. Ok. Delegado Emerson, como as vítimas podem proceder em casos de postagens em sites, blogs? Qual é a orientação que a polícia dá? Bom, em primeiro momento, a pessoa tem que detectar que está sendo vítima de um cyberbullying, que não necessariamente o cyberbullying é tido como um crime, mas as condutas do cyberbullying podem ser tidas como um tipo específico, como por exemplo, ameaça ou até mesmo crime contra a honra. Então ela tem que pegar esse dado do perfil do Orkut, do perfil do Twitter, ou do perfil de qualquer outra rede social, de preferência imprimir e já levar a uma delegacia de polícia mais próxima e fazer o registro de ocorrência. Se ela for uma pessoa que tem menos de 18 anos, que o pai, o responsável, proceda ao acompanhamento para o registro de ocorrência, até para manifestar ou não o desejo, e eu digo nos casos em que depende de requerimento ou representação, manifestar esse desejo de que o autor seja identificado e posteriormente processado, no caso criminalmente em juízo. E quais são, delegado, as ferramentas mais utilizadas no momento para humilhar, para difamar? E a polícia tem registrado muitas ocorrências? Bom, hoje a principal ferramenta para esse cometimento de delitos através da internet no Brasil é o Orkut, né, que é uma rede social bastante disseminada. Existem 35 milhões de brasileiros conectados ao Orkut, não necessariamente ao mesmo tempo, mas o Orkut hoje representa, segundo um levantamento feito em 2009, por 76,5% dos crimes virtuais praticados no ambiente online no Brasil. Então, uma situação bastante preocupante. O cyberbullying está nesse percentual também. A questão de precaução é fundamental, até uma orientação de pais, de professores, no sentido justamente de orientar adequadamente para não cometer. Porque muitos colégios hoje não têm a questão da educação em relação a isso, porque não sabem tratar simplesmente o problema. Eles têm o problema, o orientador educacional, aquela pessoa que recebe o problema, não sabe como tratar isso. E até mesmo na questão do encaminhamento à polícia ou até mesmo Conselho Tutelar, Ministério Público, e é o que é bastante preocupante. Ok. Procuradora Maria Inês, eu sei que o Ministério Público está fazendo um trabalho muito interessante justamente para barrar a violência escolar. A questão do bullying no âmbito escolar
e também o que nós estamos falando hoje, a questão do cyberbullying, que é feito através da internet. Eu gostaria que a senhora comentasse esse trabalho do Ministério Público Gaúcho. Nós reconhecemos que o aspecto mais importante é trabalhar com prevenção. Como o delegado referiu há pouco, os próprios adolescentes, às vezes, não estimam o risco que correm, não é? Ao disseminar, às vezes, práticas que recebem, fotos, etc. Então, primeiro, o adolescente tem que ter a exata dimensão da responsabilidade dele quando ele usa, não é, a internet para divulgar fatos e circunstâncias, ou trocar fotografias, etc., ou adulterar documentos que ele recebe, né? E os professores também têm que ter essa percepção, não é? Porque, ainda que se fale em cyberbullying, e ainda que isso possa ser feito lá na casa do estudante e não dentro da escola, a escola tem uma responsabilidade direta por isso, porque são atos que são decorrentes das relações que se travam dentro da escola. Então, por isso, nós estimamos importante a prevenção, o trabalho de fortalecimento dos vínculos de amizade, coleguismo, companheirismo dentro da escola, né, o respeito que deve haver entre os alunos, professores, funcionários, etc. Então, o Ministério Público está atento a esses aspectos, tem desenvolvido campanhas de conscientização nesse sentido, não é? Tentativas de frear essa violência, incentivando o protagonismo juvenil. Ações de alunos, não é, envolvidos com os professores, eles mesmos criando alternativas para a solução dessas questões. E até há poucos dias realizamos, em 3 meses seguidos, um seminário de conscientização em relação à violência infantil, né, infanto-juvenil, primeiro tentando conhecer as origens desses comportamentos, né, desviantes dentro da comunidade escolar, de uma forma com formação, com palestras. Depois fizemos uma formação dirigida aos jovens, do jovem para o jovem, não é? Os alunos conversando com alunos sobre as questões do bullying. E, por fim, trouxemos ao Ministério Público práticas realizadas por alunos e professores em conjunto, vídeos, dança, música, vários aspectos, poesias, textos, em que os próprios alunos elaboraram, né, para mostrar que é possível, se houver o envolvimento da comunidade escolar, é possível, assim, prevenir essas situações. Claro. A senhora trouxe um material sobre bullying? Inclusive, elaboramos um material a partir da lei estadual e da lei municipal, não é, que pregam uma política anti-bullying e anti-cyberbullying, né? Um folheto, né, especificamente dirigido a crianças e adolescentes, e outro dirigido a pais e professores, dando uma certa orientação com base na lei estadual e também na lei municipal, quais são as práticas importantes a realizar para tentar frear essa violência intraescolar. Claro. Delegado, quais são as principais armadilhas, os perigos da internet na era do Twitter, do Orkut, que o senhor já comentou aqui, do Facebook? Principais armadilhas são várias, né? E a principal delas é a colocação de informações de uma maneira irrestrita ou até mesmo demasiada em redes sociais. Então, crianças, adolescentes e adultos também colocam informações de endereço de residência, endereço de trabalho, telefone de casa, telefone celular, postam a foto de onde foram, onde vão, informações que favorecem a quem está de olho na maldade, como nós falamos, usar aquela informação contra crianças, adolescentes ou até mesmo adultos. E o negócio, já que a gente está tratando de bullying, a gente refere muito bullying entre crianças e adolescentes, mas existe muito bullying também entre adultos, bullying no trabalho, em outras relações, e que é bastante comum e que tem efeitos também na seara criminal e até mesmo civil. É importante que se diga isso, porque hoje um grande aspecto que tem em relação a isso é a possibilidade de buscar uma indenização civil também em relação, por exemplo, aos pais de um agressor, de um adolescente que praticou bullying em relação a outro adolescente.
Então, já existem condenações. Nós já temos decisões nesse sentido no Estado. Condenações em Minas Gerais, aqui no Estado, se não me falha a memória, Carazinho, que a doutora comentou. Então, é algo bem mais preocupante, que envolve o bolso, né, dos pais de quem cometeu esse tipo de delito. Já que nós estamos comentando outros estados, eu gostaria que a senhora avaliasse aqui uma situação que foi bem divulgada recentemente, que ocorreu em São Paulo, numa universidade, onde propostas foram feitas dentro da internet no chamado rodeio das gordas, ou seja, a proposta era que os alunos montassem em alunas obesas, e tudo foi feito pela internet. É um absurdo, assim, ultrajante, né, essa notícia que chegou até nós, e de fato nós podemos avaliar aí quão graves são essas disseminações de procedimentos. Porque, ora, nesse caso aí, em que se fala desse rodeio, não é? Está se incitando a uma prática humilhante, né? E se tem que ter presente o efeito devastador que isso acarreta para a vítima. Não é? Há vítimas e se sabe disso, que nem sempre se recuperam de situações como essa. Né? E até há poucos dias tive a oportunidade de estar numa escola aqui em Porto Alegre, e num debate com pais e alunos, e havia notícia de um aluno que havia trocado de escola 5 vezes na capital, justamente porque ele apresentava um probleminha, né? Era um menino um pouco diferente dos outros, e foi objeto de muitas situações de bullying, e com isso trocou 5 vezes a escola, não é? Com prejuízos à autoestima, aprendizagem, a perda de amizade, etc. Então, por isso, nós temos que ter essa grande preocupação, não é? Em identificar situações de bullying, em saber lidar com isso, não é? Tanto os professores quanto os pais. Porque o que nós víamos antigamente? Se interpretava situações de bullying como uma espécie de brincadeira. Ou nós achávamos que isso ia se resolver com o tempo. Ou que talvez fosse uma fragilidade daquela criança, não é? E que ela não estivesse sabendo lidar bem com o problema. Então, os pais nem sempre sabiam, não é? Desconheciam o fato, porque a criança não gosta de contar isso para o pai, porque ela intimamente também se sente penalizada por isso, não quer expor a sua situação à família. Então, é uma espécie de círculo vicioso. A criança se sente ameaçada e como se sabe, ela vai acabar sendo também um bully. Ela vai acabar, como uma forma de defesa, às vezes ela vem a praticar também uma situação de bullying. Certo. Ou de agressão, né? Ou de agressão, isso. Delegado, quais são as principais dificuldades da polícia, uma vez que, em muitos casos, não há identificação do autor ou dos autores, e também eles andam utilizando contas de outros internautas? Bom, a polícia, quando trabalha nesse processo investigativo, ela depende necessariamente de colaboração dos provedores de internet, no caso específico dos chamados provedores de conteúdo. Quando eu falo de Twitter, eu falo de Orkut, eu falo de Facebook, são provedores de conteúdo. A dificuldade que nós temos é de conseguir uma ordem judicial. Essa ordem judicial vai ser atendida em parte pelo Google no Brasil. Por quê? Porque se não for um IP originário do Brasil, pelo termo de acordo, termo de ajustamento de conduta feito com o Ministério Público de São Paulo, eles não vão cumprir. Qualquer IP fora do país, eles não cumprem. Isso é uma dificuldade para nós. Por quê? Chegando a essa resposta, eu não tenho a identificação do usuário, eu tenho que fazer todo o processamento. Novamente, pedir uma tradução dessa ordem judicial via Ministério da Justiça e enviar para o país correspondente, no caso, Estados Unidos, para o cumprimento. Facebook e Twitter, só assim nessa medida. O que a gente pode fazer prioritariamente? É pedir para tirar um perfil, né, com esse tipo de conteúdo do ar, e geralmente eles costumam atender bastante rápido. A própria vítima até pode fazer isso,
encaminhando um requerimento, anexando uma cópia de identidade, CPF, comprovante de endereço, mandar direto para o provedor, no caso o Google no Brasil. Ela pode fazer isso e depois pedir que a gente investigue, porque principalmente se ela guardou as provas. Então a dificuldade é justamente essa, dessa interação com o provedor, que nem sempre é rápida, só que no meio tem uma questão de ordem, da gente conseguir a ordem judicial para tanto, que também tem um processo de demora. Então provavelmente uma investigação desse porte, ela no mínimo 3, 4 meses para se concluir. Então essa é a nossa dificuldade. Agora é importante dizer aqui que a pessoa é identificada. A polícia pode ter dificuldade, mas a pessoa será identificada. Nós conseguimos chegar invariavelmente ao computador de onde partiu. Até ali um procedimento eminentemente técnico, com informações que eu não preciso tomar termo de depoimento de A, B, C ou D. A partir do momento que eu cheguei na máquina, eu tenho que descobrir quem estava utilizando naquele dia, naquela hora, aquela máquina. E, por exemplo, se chegar numa LAN house que não tem nenhum tipo de controle de acesso ao computador, provavelmente eu vou ter um caso sem solução, a não ser que eu consiga buscar informação de um outro uso do mesmo login e senha em algum outro local. Aí facilita sim. Agora, mas é preciso que se diga aí, e até salientando essa questão das LAN houses, que nós temos uma legislação bem rica em relação às LAN houses, estabelecendo a forma de uso, o controle das empresas que exploram, né? O tempo de permanência que um adolescente ou uma criança pode ter naquele ambiente da LAN house, né? Então, a rigor, se nós tivermos uma boa fiscalização nas LAN houses, a autoridade policial vai conseguir identificar... Essa lei estadual, ela não tem uma sanção. Esse que é o problema dela. Mas a delegacia, a autoridade policial vai poder identificar da onde saiu, qual a LAN house que produziu, e a LAN house deve ter um controle de quem usou a máquina X dentro da LAN house, não é? Então, isso é uma legislação que existe, nós precisamos intensificar a fiscalização. Na verdade, a sugestão que eu sempre dou para os delegados onde tem problema disso é que comuniquem ao Ministério Público, que o Ministério Público chame os empresários que são donos de LAN house para que assinem um termo de ajustamento de conduta para seguir formalizando aqueles acessos, para que quando a gente for lá, nós não vamos fiscalizar no dia a dia, nós vamos fiscalizar aquela lista de acesso tão somente quando houver algum problema. Claro. Agora, doutora, o importante, né, dessa situação toda é que o cyberbullying, o dano, ele se multiplica muito rapidamente, né? É muito rápido, é instantâneo, né? No momento em que se posta qualquer coisa, ou se adultera uma foto, etc., imediatamente milhares de pessoas percebem aquilo, né? Então, há poucos dias houve uma decisão aqui do tribunal, aí do interior do estado, justamente pais, não é, sendo condenados a indenizar uma situação, né, em que o adolescente havia usado impropriamente o computador, não é, adulterando fotos de uma adolescente, etc., e expondo a uma situação vexatória, né, por onde circulou isso. Então, e essas questões, elas são avaliadas no momento da indenização, quer dizer, a gravidade da extensão do dano, não é? Já que milhares de pessoas instantaneamente podem fazer. E a respeito disso, é importante que se diga, e o delegado frisou aqui, como nós temos que ter cuidado, quer dizer, as crianças e adolescentes, quando elas informam coisas pessoais, não é, na internet. Há pouco tempo, no Centro de Apoio, eu tive recebi uma denúncia de uma mãe aqui, gaúcha, em que noticiava que a filha, brincando num site esses sites infantis, havia colocado o nomezinho, né, neste site, e lá pelas tantas o nome desta menina apareceu num site de lésbicas em Portugal. Então, ela denunciava o fato, pedia providências, né? Então, vejam a gravidade, a menina está brincando num site, coloca lá o nome, lá pelas tantas ela começa a receber mensagens e apelos vindos lá de Portugal de
uma coisa de relacionamento. É complicado. Agora, eu acho que é importante também frisar aqui, doutora, que quem pratica o cyberbullying são adolescentes, inconsequentes, sem limites, mas temos que deixar claro que tem processo, né? Podem ser processados, ou os pais. Sim, isso é pacífico, né? E se tendo a prova material disso e com a identificação das partes, etc., nós temos todo um ordenamento jurídico aí, né, que prevê essas situações, que traz penalidades e também temos o aspecto cível da indenização, não é, por dano moral em todas as circunstâncias. Quer dizer que temos que fazer um bom uso da internet. Certo, e isso ocorre no mundo todo. Até eu quero trazer um caso que ocorreu, eu acho que creio que em 2006, 2007, de uma menina de 13 anos que se matou porque uma senhora que era vizinha, tinha 49 anos, ela entrou na internet com o perfil de um jovem de 16 anos. Começaram a se relacionar e no final ele deixa um recado que o mundo seria melhor sem ela. Como a menina tinha alguns problemas, ela acabou se matando. Eu queria que o senhor comentasse esse caso. Bom, foi um caso bastante famoso nos Estados Unidos e que chamou a atenção justamente porque foi um bullying dirigido que acabou sendo considerado um homicídio, né? Uma indução à questão do suicídio, porque foi direcionado, tinha um objetivo específico de um revanchismo de vizinhos que acabou, né, redundando nisso. E tem muito, né? A questão não é só na escola, como eu já referi antes, tem no bairro, na rua, no condomínio, qualquer lugar hoje, sempre tem a questão de mais amizade ou de maior inimizade. E onde tem a questão de revanchismo, pode ter a questão de bullying, de uma maneira bastante acentuada e gerando um dano que é irreversível, todo mundo sabe. Os psicólogos e analistas sempre falam que é melhor receber um tapa na cara do que propriamente ser vítima de um bullying ou de um cyberbullying hoje. Porque o tapa na cara, ele tem, vamos dizer assim, uma correção rápida, uma absorção pela vítima de maneira bastante rápida. O bullying não. O bullying geralmente exige um tratamento psicológico, psiquiátrico para tentar reverter e dar uma amenizada naquela situação. Então, são fatos muito preocupantes. A propósito desse aspecto, sempre se recomenda que as crianças e os adolescentes procurem se relacionar na internet com pessoas que elas conhecem, não é? Com um amigo da escola, com o vizinho que ela conhece. Porque manter relacionamentos com pessoas que se dizem amigos, mas que o internauta não conhece, é um risco muito grande, né? Que às vezes o adolescente corre e não sabe, claro, não percebe. Agora, pelo que nós estamos percebendo aqui, o cyberbullying tem um potencial bem maior de fazer um estrago bem maior à vítima do que o bullying tradicional. Porque nem sempre nós conseguimos identificar a autoria, assim, direta, né? É uma coisa que alguém lança um determinado aspecto, né? Pejorativo, humilhante para aquela vítima, e há em função desse aparente anonimato, outros se encorajam a até às vezes aumentar aquela Sim. situação né? Vem, escreve uma coisinha a mais e é como uma bola de neve. Né? E aquilo, eventualmente, que poderia inicialmente ser uma leve brincadeira, que às vezes até poderia ser uma leve brincadeira, ela se transforma numa situação grave, não é? Claro. E muito séria. Delegado, qual é a receita que o senhor dá para pais protegerem seus filhos nesses tempos modernos? Uma palavra só: conversa. Conversa dia a dia, de frente um para o outro. O pai tem que saber hoje quais os perigos que se tem, não só no mundo real, mas também no mundo virtual, e sabendo disso orientar adequadamente. Seja uma criança de 3 a 7 anos, seja uma criança de 8 a 12, seja um adolescente de 12 a 18 anos.
que têm comportamentos diferenciados. Uma criança de 3 a 7 anos, ela tem que se ter uma preocupação muito maior dela navegando na internet, porque ela não tem o conhecimento, ela não sabe que o mouse é alguma coisa que a gente não pode ficar clicando em tudo que aparece na frente na internet, não pode aceitar qualquer amigo no MSN ou no Orkut, embora o Orkut seja para maiores de 18 anos, existe a questão de subversão da data. Então, cada idade tem um comportamento, mas a principal regra hoje é conversar. Ok. O Ministério Público tem 1 minutinho para seu recado final. Eu acho que, além de conversar, os pais devem primar por tentar aprimorar, não é, valorizar boas atitudes. Não é? Nós temos que fortalecer bons valores em toda a sociedade. E as escolas podem auxiliar muito a comunidade nesse sentido. Então, de fato, os riscos da internet são muito grandes e nós temos que trabalhar com valores, não é? Porque acho que há uma certa dificuldade em vigiar e proteger os filhos com essa internet que está aí, que é quase ilimitada. Então, temos que trabalhar buscar estar próximo dos filhos, ter sempre boas conversas, mas lutar para aprimorar e incentivar bons valores como coleguismo, respeito ao próximo, né? Esse tipo de comportamento. Ok, eu agradeço então a presença da Procuradora de Justiça e também do delegado de polícia. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendo-mp@mp.rs.gov.br. Nós vamos ficar por aqui. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no Conhecendo o Ministério Público. Até lá!